Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solano Henriques. E desde que saiu a notícia aí, alguns dias atrás, da situação do ex-presidente americano Jimmy Carter, 98 anos, é o presidente americano vivo mais longevo, né? Mais velho, e ele não está nada bem de saúde. Nasceu em 1924 na Geórgia, lá nos Estados Unidos. É o 39º presidente americano, democrata, e ele teve aí vários problemas de saúde, né? A idade, teve câncer no cérebro, câncer no fígado, parece, passou por tratamentos com remédios experimentais, quimioterapia, chegou a dizer que estava curado, mas agora, há alguns dias aí, a família informou que ele passou por o que se chama lá nos Estados Unidos de hospice care. Hospice care. Cuidados paliativos. Quando não tem mais cura, o paciente está terminal. Então, James Hill Carter Jr., mais conhecido como Jimmy Carter, ou então Dima, como se fala lá no sul, Dima, ele foi senador pela Geórgia, foi governador do estado, e finalmente em 76 ele concorreu à presidência dos Estados Unidos e ganhou. Para vocês verem, é até atestado de ignorância minha na época, mas eu era muito novo na época, né? Eu sou de 61, mas eu sempre vi muito jornal, acompanhava as notícias, né? E eu só me dei conta de que tinha gente que levava a religião a sério quando Jimmy Carter se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Só aí que eu me dei conta, viu? É claro que eu sabia que muita gente acredita, é crente, é fiel, tá, né? Mas quando eu chamo de levar a sério, é quando alguém que pode ser candidato a presidente americano professa crença aí nessas coisas, né? E eu mesmo, eu acho que eu ia ter uma crise de riso se eu visse um vídeo do Dima renascendo em Cristo, ou seja, levando aquele caldo tipo de Batista, né? Ele era muito religioso, ele é da igreja batista, e como político, para ser franco, eu nunca gostei dele, né? Primeiro que é democrata, né? Mas assim, um homem que pegou uma fase terrível nos Estados Unidos, estagnação econômica, inflação, isso no âmbito interno, né? E aí depois ele teve vários problemas aí que ele teve que enfrentar, né? A crise lá dos reféns do Irã. Vocês lembram lá da pessoal invadido a embaixada americana, fizeram reféns, o governo americano tentou um resgate, mas deu tudo errado, operação Eagle Claw, garras de águia, 8 militares americanos morreram. Foi um fracasso, viu? Um fracasso, pegou muito mal. Mas o Carter, ele perdoou todos os desertores da guerra do Vietnã. Na época tinha muito hippie que não queria ir na guerra de jeito nenhum, mas isso aí era considerado crime, né? Não servir ao exército. Carter perdoou esse pessoal, né? Criou o departamento de energia, departamento de educação, e ele também assinou acordos aí de Camp David, tratados Torrijos-Carter, participou da segunda rodada aí da conversações, né, sobre limites de armas estratégicas, SALT II, e devolveu o canal do Panamá ao Panamá.
barbaridade, né? Os americanos construíram o canal do Panamá, o dinheiro americano, a engenhosidade, a tecnologia, a engenharia americana. E depois aí, de um certo tempo aí que foi combinado, né? Eu não teria devolvido não, mas ele também, como eu falei, né, passou por outra crise aí, fora a crise dos reféns do Irã. Teve a invasão soviética no Afeganistão também, foi pego de surpresa. A CIA, incompetente como nunca, não conseguiu prever a invasão aí soviética no Afeganistão, né? Depois ele reagiu isso aí, criou sanções e tal, e inclusive ele boicotou os Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. Sem contar também que, eu lembro, teve o acidente nuclear lá da ilha de Three Mile Islands. Todo mundo nem lembra desse acidente, uma usina nuclear lá de Three Mile. Teve até filme a respeito, acho que com Jane Fonda. Vazou uma radiação lá, foi uma coisa meio... Na época foi manchete, né? E o Carter, no final do seu mandato, tentou reeleição e perdeu de forma arrebatadora para Ronald Reagan. Não tinha como ganhar do Reagan, né? E o Jimmy Carter, pessoal, como eu falei, um presidente fraco, enfrentou várias crises, ele não se dava bem com o Congresso, não estava nem aí para o Congresso. Por isso que teve muita dificuldade em aprovar qualquer coisa lá, né? Mas eu considero ele um grande americano. Ele, filho de família aí simples, né? O pai dele plantava, fazendeiro na Geórgia, plantava amendoins. E ele, inclusive, um dos lemas de campanha dele foi: não quero ser vendedor de amendoim, me faça presidente. Vou mostrar a foto aí para vocês. E foi criado, né, na família tradicional sulista. E ele frequentou aí a academia militar, né, e depois foi servir na Marinha dos Estados Unidos, navios, inclusive submarinos. E ele se casou em 1946 com Rosalind Smith, que o casamento dura até hoje, né, mais de 80 anos. E ele começou a demonstrar interesse pela política, né, meados da década de 50, no auge das tensões no Sul a respeito da segregação racial, né. E ele, quer dizer, vou postar fotos aí. Ele tem uma família linda, mulher, filhos, netos, né? Passou por vários cargos na política, senador, governador de estado, presidente dos Estados Unidos. E na eleição americana aí, que ele concorreu a presidente, ele venceu o Gerald Ford em 76, né, por pequena margem de voto. E ele, assim... Tem até escultura de amendoim. Só ele tem um sorriso marcante, né? Jimmy Carter. Ele teve até no Brasil, na época que ele era governador da Geórgia, ele esteve no Brasil. E, como eu falei, assumiu a presidência, uma economia ruim, desemprego, estagnação. Política não é fácil, viu? Política não é fácil. Crise energética, ele também teve que enfrentar, final dos anos 70, né? Aquela sacanagem aí que os árabes fizeram, aumentaram o preço demais dos combustíveis. Falei aqui, a relação dele com o Congresso era péssima. Ele se recusou a obedecer às regras de Washington, não retornava ligações, usava até de insultos verbais e não queria retribuir favores políticos. Eu acho que o Jimmy Carter merece aí todo o reconhecimento.
uma vida produtiva, viu? Uma vida que eu falei aí. Inclusive ele abandonou as Forças Armadas, ele estava fazendo carreira, já era tenente, ele estava fazendo carreira na Marinha, mas aí chegou a notícia da morte do pai dele e que as fazendas estavam em frangalhos, né, a família. Ele se desligou dos militares e voltou para a fazenda para recuperar, reconstruir tudo, a plantação de amendoim. Entrou na política, venceu, e é isso aí. Jimmy Carter, 98 anos, em seus dias finais aí, mas acredito que viveu muito bem, deixou descendentes, deixou um legado. Ele é muito ligado aí, depois da presidência, a obras filantrópicas, gostava de escrever poesia, de pintura. E vamos ver quanto tempo mais ele vai estar presente aí. A história é essa, deixa aquele like, se inscreva no canal.